o principal medicamento para esses distúrbios intestinais, distúrbios do trato gastrodigestório, distúrbios, enfim, da digestão em si, é passar a família dos prazóis, o omeprazol, né? E a gente vai falar sobre isso, que dano causa essa indiscriminação dessa prescrição, e o pior, a longo prazo, né? Tem gente que toma anos isso daí. Né? Isso realmente causa danos sérios no nosso organismo. Tá? Então, primeiro, a gente tem que entender que a digestão não é só no estômago. Começa na boca e termina no ânus, tá? Tudo isso faz parte do aparelho trato, né? Do trato gastrodigestório. O alimento que você coloca na boca desce pelo esôfago, cai no estômago, tá? Lá, o alimento é hidrolisado, ou seja, ele é digerido e depois é para o intestino. E o alimento tem que ser de uma via só, tá? É de baixo para cima. Quando o alimento que foi digerido, vamos pensar assim, uma digestão normal, fisiológica, tudo bem. Ele é digerido. Esse alimento que cai no estômago, ele tem outro nome. Agora ele se chama quimo. O estômago tem que ter acidez para digerir esse alimento, tá? Então, o alimento, esse quimo, está com ácido clorídrico do estômago. E com isso, ele forma um bolo, né? Um bolo alimentar, que é ácido, tá? Quando ele cai no intestino, o intestino tem um pH de 7,5, 8, até 8,5. O intestino tem um pH alcalino, tá? E aí, o que tem que acontecer? Esse alimento tem que ser alcalinizado por algumas células, né? Que tem lá no intestino. Aliás, o intestino, ele fabrica por volta de 20 tipos de hormônios, através de células. Células L, células I, células S, né? Então, tudo isso. Então, lá, quando cai no intestino, ele tem que ser alcalinizado, tá? Por bicarbonato de sódio, que é produzido pelo pâncreas. Se não acontecer isso, você já começa a ter alteração lá no seu trato gastrodigestório, já começa a ter alteração até da sua microbiota intestinal. Então, tudo tem que funcionar certinho. Se tem algum desequilíbrio, alguma inflamação em todo esse trato gastrodigestório, você já sofre as consequências. E, como eu falei, tem que ter uma via só, da boca para baixo, né? Vai sofrer todo o processo de digestão, absorção, né? Na parte principal, na primeira parte do intestino, que é o duodeno, nós ainda temos um pouco da digestão, mas aí já com as enzimas pancreáticas, já com uma parte mais alcalina, tem absorção, e no ilho e no colo, no jejúno, né? Ilho e jejúno tem a maior parte da absorção. Então, o alimento tem que ir de cima para baixo, nunca voltar. E para que ele não volte, né? No esôfago tem uma válvula que se chama esfíncter esofágico inferior. Então, fica aqui no esôfago. E tem outra válvula aqui embaixo que separa o estômago do duodeno, que é a primeira parte do intestino, que chama anel pilório, tá? Então, quando o alimento entra no estômago, os dois esfíncter, os dois anéis têm que estar fechados. Tanto esse do estômago, como esse aqui, que separa o estômago do intestino. Tem que estar tudo fechado. Por quê? Porque nessa câmara, que se chama estômago, esse alimento tem que ser digerido, tá? Através do ácido clorídrico, que é produzido para acidificar o estômago ao máximo. O pH do estômago deve estar por volta de 1,5 a 2, para que o alimento seja metabolizado. Como que digere proteína sem acidez? Então, a produção do ácido clorídrico é feita a partir do quê? Da bomba de prótons. A bomba de próton é uma bomba que secreta o hidrogênio mais, né, que é o próton, que vai interagir com o cloro menos e formar o ácido clorídrico. Então, por que esse pH tão ácido
não corrói a parede do estômago, você pode estar se perguntando. Ué, se é tão ácido, por isso que eu tomo omeprazol, para proteger, para não ficar tão ácido. Mas tem um porquê, né? Você acha que Deus fez a gente com os pHs tudo certinho? O pH da boca por volta de 7,2, o estômago é 2 pH, o intestino já é de 7,5 a 8. Então, cada parte do corpo tem seu pH. E o sangue tem um pH de 7,35. Por quê? Se o estômago é ácido, mas por que ele não corrói a parede do estômago? Simplesmente porque o estômago tem um muco protetor. Tudo foi feito com perfeição pelo nosso Criador. Só que nós destruímos toda essa perfeição com agentes agressores e com inflamações pelo corpo. Por isso que, como você trata de qualquer tipo de doença que você tenha, num processo de desinflamação. Por isso que eu tenho o programa DSC, 45 dias para você desinflamar e voltar a ter suas funções metabólicas em equilíbrio. Produzindo o que tem que produzir, acidificando o que tem que acidificar, alcalinizando o que tem que alcalinizar, produzindo hormônios, limpando receptores, enfim, tudo isso é o metabolismo no nosso sistema, né, do nosso organismo. Então, ao contrário do esôfago, o esôfago não tem essa proteção. Então, entendam isso. O pH do estômago tem que ser ácido. Por que que ele não corrói a parede do estômago? Porque nós temos um muco protetor no estômago. O esôfago não tem muco nenhum, por isso que não pode ter o refluxo, porque se esse ácido voltar para cá, para cima, vai queimar. Por isso que tem processos de esofagite, inflamação aqui do esôfago, refluxo, tudo isso, né? Por isso que o suco gástrico não pode refluir, pois senão vai queimar o esôfago. Por isso, muitas vezes a pessoa fica com até rouquidão e pigarro, porque está queimando, está voltando, né? Então, por que que muitos aí, profissionais, né, dão o omeprazol? Para alcalinizar seu estômago, não ficar tão ácido, tá? Mas a falta de acidez faz com que abra essa válvula aqui, o esfíncter inferior do esôfago. Por isso que abre. Ué, mas por que quando eu tomo omeprazol eu não sinto queimar? Porque ele está alcalinizando o suco gástrico, a acidez do seu estômago, não está tão ácido. Só que você não sente queimar. Só que continua subindo, continua refluindo. E o pior, né? Você não está digerindo mais nada, você não está metabolizando as proteínas, principalmente. Porque sem ácido você não consegue fazer isso. E isso vai dar problema até na sua musculatura, porque se não quebra a proteína, não produz aminoácidos, que não faz colágeno. Então dá uma série de problemas. Fora que patógenos que poderiam ser mortos lá no estômago, a acidez mata muita coisa, você vai deixar de matar. Isso daí pode ir para o pulmão. A H. pylori pode subir para o estômago, por causa do ambiente propício. Ela gosta de ambiente alcalino, por isso que ela fica lá no duodeno. Quando o estômago alcaliniza, ela sobe para o estômago e aí ela se torna virulenta. Tá? Então, essa válvula aí, o esôfago, ele não sabe se proteger, ele não produz muco. Mas quando reflui, pode ocasionar o quê? Essa rouquidão. E aí ele começa, para se proteger da queimação, ele produz esse muco. E aí ele pode dar até ir para o ouvido, ir para o nariz, causando otites, sinusites. Então, isso é mais um motivo, né? A gente sabe que o leite e derivados dão essas otites, sinusites. Mas essa falta de acidez também no estômago pode ocasionar isso, porque reflui e cria muco. Esse muco fica aqui na garganta, sabe? E aí fica, pode ir até para o ouvido, pode ir subindo aí. E por que que a válvula do esôfago se abre? Justamente porque essa pequena alcalinização lá do estômago muda o pH e essa válvula acaba se abrindo. Ou também pode ser por uma hérnia de hiato, aí já é outro problema, porque isso ocorre quando um pedaço do estômago cresce, né, em direção ao esôfago e a válvula não consegue fechar, né, porque tem um tecido aqui. E quando for severa, pode até ser necessário uma cirurgia. Mas isso, se for leve, pode até, né,
fazer alguns exercícios, algumas medidas comportamentais que melhoram. Mas a grande maioria das pessoas tem refluxo justamente pela falta de acidez. Que outra causa também é a escolha de alimentos errados, por exemplo, bebidas com cafeína, alimentos processados, gordura vegetal hidrolisada, a caseína do leite, não é só a lactose, a caseína é uma proteína do leite, a pior proteína que existe é a caseína do leite, álcool, cigarro, enfim, né? Então, a hipocloridria, ou seja, a falta de acidez no estômago, pode também ocorrer pela idade. Com a idade, a pessoa tende a produzir menos ácido clorídrico, depois dos 40 anos, por exemplo. E nós temos células na parede do estômago que são bombas oxítinas, que vão secretar a gastrina, que é produzida pela célula G, piramidais, acetilcolina, histamina, é a que mais produz ácido clorídrico. Olha só, a histamina, né? Abrindo parênteses aqui da histamina, a histamina é aquela substância que é alergênica, né? Tanto que você toma um antihistamínico. Quando você come muito alimento inflamatório, os monócitos, né, produzem muita histamina. Mas, ao mesmo tempo, ela é que mais produz acidez no estômago, que é benéfica para a gente. E, ao mesmo tempo, a histamina dá prazer. Por isso que muita gente adora alimentos processados, adora alimentos inflamatórios. Ela dá alergias alimentares, a histamina, mas, ao mesmo tempo, ela dá a sensação de prazer. E ela é liberada em situações alérgicas, né? Como eu falei, pelo mastócito. E aí entra até a vitamina D, que a vitamina D regenera a parede do mastócito para não liberar a histamina. Bom, a aula não é de histamina hoje, mas seria interessante, viu? A histamina tem uma série de peculiaridades dela, né? Então, ela é a que mais produz ácido clorídrico. Então, quando a histamina é liberada no estômago, quando a gente ingere alimentos que não fazem bem, alimentos alergênicos. Se a histamina é a que mais libera ácido clorídrico, com o aumento dos alimentos alergênicos, pode desenvolver uma gastrite, por exemplo. Nós precisamos de acidez no estômago, mas não excesso. Tá? E a gastrite, a gente não cura a gastrite diminuindo a acidez do estômago. A gente cura a gastrite aumentando o muco protetor, porque com essa alimentação errada, alimentos inflamatórios e tudo mais, e até com a idade, esse muco protetor vai diminuindo. E aí não tem proteção para a acidez do estômago. Então, alimentos alergênicos, o trigo, lácteos, amendoim e até o ovo, claro que nem todos são alérgicos ao ovo, podem desenvolver essas inflamações. Então, o estômago tem que ser ácido, mas sem passar do ponto. E também é importante, claro, para você ter a proteção, um muco protetor, para não desenvolver uma gastrite. Então, tem que saber, né, alinhar tudo isso. Mas nós não precisamos de inibidores da bomba de prótons, porque não é a bomba de próton que fabrica o ácido clorídrico. Quem são os inibidores da bomba de prótons? Os prazóis, omeprazol, pantoprazol, omeprazol, seja qual zol que for. Ele está inibindo a produção do ácido no estômago. O estômago é para ser ácido e ponto final. Nosso corpo trabalha com feedback negativo. E nós temos um inibidor fisiológico da bomba de prótons. Realmente para não deixar que acidifique demais nosso estômago. Ou seja, nosso próprio organismo regula essa acidificação. Se você está desinflamada, com todas as suas funções aí coerentes, estabilizado, nós mesmos, né, o organismo mesmo, sabe como fazer para parar muito a produção de acidez. Mas se está tudo desequilibrado do seu corpo, as pessoas acabam apelando para remédios. E é a célula D, de dado, que na presença do próton H+, né, que libera somatostatina, né? Não confunda com somatomedina, que é produzida em resposta ao hormônio do crescimento e é semelhante à insulina, tá? Vamos falar de somatostatina. Então, ela que regula isso daí, tá? E ela que também, sabe o que ela faz? Ela ativa
CKK, né? Colicistoquinase. Ela que, vamos dizer, ativa a vesícula biliar a secretar a bile. A bile cai lá no intestino para emulsificar gorduras, para digerir gorduras. Tá? Então, tudo isso tem que estar regulado no nosso sistema gastrodigestório. Além disso, o muco, que é a mucina, protege o estômago e também o fator de crescimento endotelial, o EGF. E já tem estudos que filamentos de glúten podem inibir esse fator de crescimento endotelial, que é um fator que repiteliza a parede do estômago quando está agredida. Então, por exemplo, você tem uma úlcera lá, né? Agrediu a parede do estômago, então vai lá o IGF e forma essa parede. É como se faz uma regeneração da parede, tá? Mas o glúten impede esse IGF de repitelizar a parede do estômago, ou seja, não tem cicatrização. Então, o trigo tem uma toxina que se chama desoxilvalenol, que agride a parede estomacal. Além dela agredir, ainda ele não deixa ela ser recuperada, né? Porque quando o glúten, o trigo, ataca essa parede estomacal, entraria o fator de crescimento, o GF, para fazer a regeneração. Só que o próprio trigo faz essa inibição. Olha só, né? Então, por isso que a gente aconselha a não consumir glúten. Então, elas que vão estimular os prótons que vão se juntar ao cloro para formar o ácido clorídrico. O cloro sozinho não é ácido, tá? Tem que estimular as bombas de próton a secretar o próton, se juntar ao cloro e formar o ácido clorídrico, tá? Então, essas células D que fazem isso.